E aí, pessoal, tudo bom? Nessa aula eu vou começar a ver exercícios sobre equilíbrio químico. Esses exercícios estão divididos em níveis fáceis, intermediários e avançados. Então, quer aprender equilíbrio químico? Vem comigo. Mas antes, não esqueça de dar o like, de curtir o canal, de compartilhar. E se você não é inscrito, se inscreva agora. Depois da vinheta, vamos nessa! Então, pessoal, o primeiro exercício aí está falando do equilíbrio do pentacloreto de fósforo, né, com tricloreto de fósforo e gás cloro. Né? Diz que um frasco de 3 litros contém as seguintes quantidades de equilíbrio a 200 graus Celsius. 0,120 mol de PCl5, 0,6 mol de PCl3 e 0,012 mol de Cl2. Calcule o valor da constante de equilíbrio em mol por litro, menos 1, a essa temperatura. Bom, a temperatura é somente o fator de determinação do Kc, né, da constante de equilíbrio. Então a gente não vai se preocupar com ela, porque ele quer que calcule justamente o Kc nessa temperatura. Tá? Então, algo específico aí. E outra coisa, em relação à unidade, mol por litro menos 1, disse que não tinha unidade. Né? Então, isso aí no ensino superior, o Kc ele não tem unidade. Alguns livros colocam unidade também, mas o certo é um valor adimensional. Tá? Mas não vamos se ligar muito nisso não. Vamos partir logo para o exercício. Bom, vamos escrever logo a expressão de Kc, para facilitar. Então, Kc vai ser concentração de produto sobre a concentração de reagente. Nesse caso, no sentido direto. Né? Então, vai ser a concentração de PCl5 sobre a concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2. Então, essa aqui é a expressão de Kc. Só que essa expressão é dada em mol por litro, né, em concentração. E os valores que são dados em mol. Então, temos que calcular o valor da concentração em mol por litro. Nós já temos aqui o número de mol para cada participante, né? E temos também o volume, que é dado, o volume de 3 litros. Então, a gente vai ter que calcular a concentração em mol por litro. Então, continuando aí, concentração de PCl5 vai ser o número de mol de PCl5, que é 0,12, 0,120, né, como preferirem, divididos por 3, tá? Porque são 3 litros, mol por litro. Isso vai dar 0,04 mol por litro. A outra concentração que nós temos é de PCl3, para calcular. Né? Então, vai ser o número de mol de PCl3, que é de 0,600, ou 0,6, dividido por 3. Isso aqui vai ser igual a 0,2 mol por litro. E, por último, a concentração de cloro, Cl2, vai ser o número de mol de cloro, que é 0,0120, ou 0,012, divididos por 3. Isso aqui vai ser igual a 0,004 mol por litro. Nós já temos agora as concentrações, então vamos substituir na fórmula de Kc. Então, Kc será igual a concentração de PCl5, que é 0,04, dividido pela concentração de PCl3, que é de 0,2, vezes a concentração de Cl2, que é de 0,004. Então, a concentração, a constante de equilíbrio, Kc, né, vai ser igual a 50. Fazendo esses cálculos aí vai dar 50. Tá? No caso, mol por litro é menos 1 ou somente 50, não tem problema algum. Tá? O que significa esse valor de Kc ser 50? Ou seja, um valor maior do que 1. Tá? Então, quando o Kc, nesse caso, é maior do que 1, significa que o equilíbrio está no sentido direto. Ou seja, ele tende para o equilíbrio tende mais para o sentido direto, ou seja, a formação do PCl5. Então,
como Kc vale 50, a gente tem uma tendência maior desse equilíbrio no sentido direto. Tá? Esse exercício que vocês estão vendo aqui foi de nível fácil. Tá? A única coisa que a gente teve que calcular foi a concentração em mol por litro e substituir o problema. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes só coloca o valor em mol. Então, ele dá o volume e a gente calcula. Às vezes, como ele dá o volume de 1 litro, quando o problema dá o volume de 1 litro, ou seja, o número de mol dividido por 1 vai ser o próprio número de mol. Tá? Só que vai ser em mol por litro, fica mais fácil. Então, gente, só prestar atenção nessa questão para passar para concentração. Tá certo? Bom, o segundo probleminha também de nível fácil. Tá? Ele está dando o equilíbrio, né, do N2 com A2 formando o NO a 2000 Kelvin. Ou seja, a temperatura que está sendo tratada esse equilíbrio aí. Diz que a constante de equilíbrio acima é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Então ele já fornece a constante de equilíbrio, ele está fornecendo o valor de Kc. Ele quer saber as concentrações, ele já dá a concentração de N2 e de O2, ele quer saber a concentração de NO. Então, o que a gente vai fazer? Vamos escrever a expressão de Kc. Kc será igual a concentração de NO elevado a 2, né? Produto elevado aos coeficientes, dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de O2. Então, nós já temos aqui a expressão de Kc. Nós temos também os valores do Kc, que vale 4 vezes 10 a menos 4, e os valores de N2 e de O2. Então, vamos substituir na fórmula. Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 4, que é o valor de Kc. Nós não sabemos o valor de NO, então vou chamar de x, x ao quadrado, sobre as concentrações de N2 e de O2. A concentração de N2 vale 4 vezes 10 a menos 3, 4 vezes 10 a menos 3, vezes a concentração de O2, que é de 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. Bom, fazendo isso aqui, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar, né? Esse termo aqui todinho aqui vai ser multiplicado, porque vai multiplicar cruzado, né? Multiplicar tudo junto aí. Então, fazendo aqui o cálculo, a gente vai ter que x ao quadrado, ou a concentração de NO ao quadrado, né? Aí fica a critério. Isso vai ser igual a 16 vezes 10 elevado a menos 10. Tirando a raiz quadrada disso, isso vai dar 4 vezes 10 a menos 5. Aí, nesse caso, sim, mol por litro. Então, 4 vezes 10 a menos 5, letra D de dado. Bom, nesse outro exercício aqui, ele está dando equilíbrio, né, do PCl5 com o PCl3 e Cl2, novamente, né, e diz que a constante de equilíbrio é de 1,8. Isso a uma temperatura T qualquer. Tá? Ele dá as concentrações dos gases e ele quer saber o que está acontecendo aí nesse equilíbrio. Tá? Ou seja, para onde o sistema vai entender equilíbrio, se vai diminuir concentrações, ou seja, ele quer saber o que vai acontecer aí em função desse valor de Kc. Então, lembrando que o Kc aqui nesse caso é igual a 1,8. Tá? Ele está querendo saber essa tendência aí. Então, esse tipo de problema, a gente vai entrar com um fator aí, que é o QR, que é chamado de quociente da reação. O que é isso? Então, gente, o QR é o quociente da reação, tá? Que ele vai ser aplicado igualzinho à fórmula do Kc. Então, vai ser a concentração de produtos elevado aos seus coeficientes, dividido pela concentração de reagentes, também elevado aos seus coeficientes. Mas o que significa esse QR em função do Kc? Então, significa que, quando o QR for menor do que o Kc, a gente vai ter o sentido direto da reação. Quando o QR for igual ao Kc, nós temos o equilíbrio. Ou seja, a gente não vai ter variação das concentrações aí. E quando o QR for maior do que o Kc, a gente vai ter um sentido inverso da reação. Então, a partir desses dados, a gente pode determinar para qual sentido se encontra a reação, para onde que vai estar indo, ou a tendência de ir esse equilíbrio. Tá? Então, vamos calcular agora o valor de QR, porque nós já temos o valor de Kc,
Então, calculando QR aí. Então, QR vai ser a concentração de PCl5 sobre a concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2. Todos elevado a 1 porque o coeficiente vale 1. Né? Então, QR vai ser igual a 0,5 sobre 0,2 vezes 0,25. Fazendo os cálculos aqui, o valor de QR será igual a 10. O que está acontecendo aqui? Nós temos que o QR ele vai ser maior do que o KC. Ora, QR maior do que o KC, nós temos a predominância para o sentido inverso da reação. Então, se temos o sentido inverso, o que vai acontecer? A concentração de PCl5 tende a diminuir no equilíbrio. Tá? Então, a concentração de PCl5 vai diminuir. Resposta, letra B de bola. Então, a gente só tem um pouquinho de atenção aí. Tá? Esse tipo de exercício não é um exercício difícil, ele somente pede para fazer um comparativo, tá? Do valor de Kc e o sentido de deslocamento dessa reação. Esse outro exercício aqui já é de nível intermediário, né? Ou seja, já tem alguns detalhes a serem adicionados aí, já não é tão direto o cálculo. Tá? A gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção. Então diz o seguinte, que no recipiente de volume constante, igual a 1 litro, inicialmente evacuado, foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo gasoso e puro. O recipiente foi mantido a 250 graus e no equilíbrio final foi verificada a existência de 0,47 mol de gás cloro. Das opções abaixo, identifica que contém um valor aproximado de Kc dentro do equilíbrio. Bom, esse tipo de exercício nós temos que utilizar uma tabelinha. Essa tabelinha aí. Mas por que temos que utilizar essa tabela? E que tabela é essa, né? Então essa tabela aqui ela vai fazer uma relação de como está variando as concentrações do início da reação até chegar ao equilíbrio. Porque o que vai interessar para a gente, já que a gente quer calcular o Kc é um valor de equilíbrio. Está sempre constante de equilíbrio. São valores encontrados no equilíbrio. Estou reforçando isso para não haver erros. Tá? Então, essa tabela funciona da seguinte maneira. Nós temos o início da reação, a reação propriamente dita e o estado de equilíbrio, que vai interessar para a gente. Aqui em cima nós vamos colocar as substâncias. Então nós vamos ter o PCl5, o equilíbrio, o PCl3, mais o Cl2. Repara o seguinte, que para cada quadradinho desse, para cada coluna dessa, nós temos, estão associados a cada substância. Tá? Então vamos lá. Bom, primeiramente, esses valores que ele dá, ele fala que foi introduzido 1 mol de pentacloreto, tá aqui 1 mol, e obteve 0,47 mol de gás cloro. Tá? Então a gente trabalha sempre com concentrações. Porém, o volume é de 1 litro. Como eu falei com vocês no início, quando o volume for de 1 litro, a gente não precisa se preocupar, porque vai ser o número de mol dividido pelo volume. O número de mol dividido por 1 vai dar o próprio número de mol. Então, já fica mais fácil aí o nosso cálculo. Então, vamos fazer as substituições dentro do que ele está querendo aí. PCl5 no início, nós temos 1 mol por litro, seria a concentração 1 mol por litro. No início, nós só temos reagente. Lembra do gráfico? Que todo início da reação, tempo zero, o produto sempre começava do zero. Então, a mesma coisa aqui. No início, nós temos 0 de PCl3 e 0 de Cl2. Então, esses aqui são os dados iniciais que nós temos. E nós temos ainda que ele fala que no equilíbrio final, foi verificada a existência de 0,47 mol de gás cloro. Então, no equilíbrio, nós temos 0,47 mol. Bom, vamos agora completar essa tabela.
completar com outra cor aí para ficar destacado os dados que nós temos, que são os dados em azul, e os dados que serão colocados agora. Então, observando aqui, temos que observar primeiramente o seguinte, a proporção da reação. A proporção é de 1 para 1 para 1. Isso aqui vai ser fundamental, essa proporção. Então, vamos calcular o seguinte. O único valor que nós temos como referência é o do cloro, que iniciou com 0 e chegou ao equilíbrio com 0,47. Então, se ele teve início de 0 e chegou ao equilíbrio com 0,47, significa que durante a reação foram produzidos 0,47. Por que eu falei que tínhamos que observar a proporção? Porque a proporção vai ser trabalhada aqui, ó, no processo da reação. Então, na reação, esse valor de proporção vai ser fundamental. Então, ou seja, nós temos 1 de cloro para 1 de PCl3. Então, se eu tenho 0,47, eu vou ter 0,47 de PCl3 também, que foi produzido durante a reação. E se a proporção é de 1 de cloro para 1 de PCl5, nós vamos ter também, durante a reação, 0,47. Então, só lembrando aí, esses dados em vermelho são os dados que eu estou completando a tabela. Agora vamos calcular o equilíbrio. Então, de PCl3, se no início tinha 0 e foram produzidos durante a reação 0,43, no equilíbrio eu tenho, 0,47, eu vou ter 0,47. E na reação que foi consumido, eu tinha 1 e reagiu 0,47. Então vai ser 1 menos 0,47. Isso aqui vai dar 0,53. O que nós temos agora? Os valores no equilíbrio. Então, a partir daí, a gente pode escrever a constante de equilíbrio, que é o Kc. Então, vamos escrever essa constante. Kc vai ser igual à concentração de PCl3, que é produto sobre reagente, né? PCl3 sobre vezes concentração de Cl2, dividido pela concentração de PCl5. Substituindo, Kc será igual o valor que eu vou ter que substituir, o valor do equilíbrio, porque a gente está calculando a constante de equilíbrio. Então, vai ser 0,47 vezes 0,47 sobre 0,53. Calculando esses valores, o valor de Kc ele será igual a 0,4167 e por aí vai. Então, dentro dos valores de Kc, o que mais se aproxima é 0,42, resposta à letra C. Então, cuidado com esses probleminhas que a gente vai ter que completar tabelas. Tá? Então, são os problemas de nível intermediário aí, são mais chatinhos por causa da tabela. E sempre prestando atenção na proporção. Vamos para outro exercício aí. A reação para a formação de NaOCl, que é 2GNO mais Cl2 formando 2GNOCl, foi estudada a 25 graus Celsius. Nessa temperatura, e a partir de determinadas condições iniciais, as pressões encontradas de equilíbrio foram pressão de NaOCl 1,2, pressão de NO 5 vezes 10 a menos 2 e pressão de Cl2 3 vezes 10 a menos 1. Ele quer que calcule o valor de Kp para essa reação a 25 graus. Então, a letra A, ele quer o valor de Kp. Então, Kp, vamos escrever a expressão dele, né? Vai ser pressão de NaOCl elevado a 2 sobre a pressão de NO, também elevado a 2, vezes a pressão de Cl2. Feito isso, vamos fazer as substituições. Ele já dá o valor das pressões no equilíbrio, então a gente substitui na constante de equilíbrio. A pressão de NaOCl vai ser 1,2, só que elevado a 2. A pressão de NO é 5 vezes 10 a menos 2, também elevado a 2. 5
vezes 10 a menos 2 elevado a 2. E a pressão de Cl2, que é de 3 vezes 10 a menos 1. 3 vezes 10 elevado a menos 1. Bom, fazendo aqui esses cálculos, né, isso aqui tudo, né, sobre... Fazendo aqui esses cálculos, o valor de Kp vai ser igual a 1,92 vezes 10 a 3. Na letra B, utilizando o resultado do item A, que no caso é o valor de Kp, né, que a gente encontrou aqui, calcule o valor de Kc para a reação. Ele dá o valor de R, que é 0,082. Então, na letra B, ele quer o valor de Kc. Então é uma relação de Kp com Kc. Então, lembrando que Kp vem primeiro na expressão. Então, Kp é igual a Kc vezes R vezes T elevado a ΔN. Tá? Então, vamos calcular logo esse ΔN aí. Quem é o ΔN? É o número de mol de produto menos o número de mol de reagente dentro do equilíbrio. Né? No caso, é os valores estequiométricos deles, é o número de mol dentro da estequiometria. Tá? Então, vai ser 2, esse 2 aqui, menos 2 mais 1. 2, e aqui é 1, 2 mais 1. Então, o ΔN será igual a menos 1. Então, já temos o valor de ΔN aí. Outro valor que a gente tem que calcular é a temperatura. 25 graus tem que passar para Kelvin. Vai ser 298 Kelvin. Ou seja, vai somar com 273. Então, feito isso, a gente vai substituir na expressão da relação. Né? O Kp vale 1,92 vezes 10 elevado a 3. O Kc a gente quer saber. O valor de R é 0,082. A temperatura 298. E o valor de ΔN vale menos 1. Então, a gente vai ter esse valor aqui, 1,92 vezes 10 elevado a 3 vai ser igual ao Kc. O que vai acontecer? A gente vai multiplicar esses valores dentro do parênteses e vai já inverter. Então, fazendo isso, vai dar 24,436, que é Kc, né? Que a gente vai multiplicar para lá e vamos achar o valor de Kc diretamente. Kc vai ser igual a 46.917,12. Então, gente, também é um problema intermediário, porque a gente tem que calcular o Kp, né? Cuidado, porque de repente poderia utilizar aquela tabela, que não foi o caso, foi mais direto, mas a gente poderia utilizar a tabela, calcular os valores no equilíbrio e depois ainda aplicar a relação Kp com Kc. Então, é só ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado que vai resolver. Os números são chatos mesmo, dificilmente aparece um número legal para a gente trabalhar, mas é o que a gente tem. Vamos lá. Chegamos ao nível avançado, é o nível mais difícil, mas a forma de calcular, a forma de se fazer é a mesma. Porém, às vezes entra uns detalhes ou outro, como a gente vai ver agora aí. O nível de dificuldade é um pouco mais elevado, são cálculos um pouquinho mais chatos, tal. Mas a forma de se fazer, o método, ele segue. Então vamos partir logo para esse primeiro exercício. Então ele está dando uma reação em equilíbrio, diz que os compostos SO2 e O2 produzidos são introduzidos em um trocador de calor de volume correspondente a 1 litro. Então já temos o volume fixo de 1 litro. Já sabe, né? Vai dividir por 1, se for dado o número de mols aí. E o que acontece mesmo, né?
Ele diz que são formados, esses 5 mols de SO3 sofrem 60% de dissociação nessa temperatura, identifica o valor de Kc. Então, repara o seguinte, nesse problema, ele só forneceu o valor de SO3, que foi do reagente, e diz somente que foi 60% dissociado. Então, o tipo de problema que a gente vai utilizar aquela tabelinha. Vamos para a tabela. Então, aqui na tabela, vamos escrever as substâncias. 2 de SO3, equilíbrio, 2 de SO2, mais O2. Repara o seguinte, que toda vez que tem a divisão da tabela, né, as linhas da tabela, eu estou colocando os sinais da reação. O equilíbrio, o sinal de mais, que é justamente para a gente fazer a separação de uma substância da outra. Fica mais fácil a gente observar aí. Tá? Então, no início, ele diz que coloca 5 mols de SO3. Né? Se 5 mols de SO3 sofre 60% de dissociação nessa temperatura, ele diz o valor de Kc. Então, significa que nós temos 5 mols. Então, vou colocar aqui os dados. Só que 5 mols, no caso, como o volume é de 1 litro, então a concentração já dá em mol por litro. Então, seria 5 mol por litro. Então, no início, nós temos 5 de SO3, 0 de SO2 e 0 de O2. Ele diz que sofre 60%. Então, ou seja, durante o processo de reação. Então, esses 5 vão ser 60% dele. Então, 60%, 0,6. Isso aqui vai ser igual a 3. Então, isso aqui é o que acontece na reação. São valores da reação. Então, o SO3, ele reage 3 mols por litro. Tá? É a concentração que está sendo reagida aí. Vamos agora completar a tabela. Então, a proporção que nós temos, 2 para 2 para 1. Vamos agora trabalhar na reação, junto com os valores da proporção. Então, se na reação eu reajo 3 de SO3, e a proporção de SO3 para SO2 é a mesma, 2 para 2, significa que eu estou reagindo 3 também de SO2. E de SO3 para O2 é 2 para 1. Então, ou seja, vai ser a metade. Se eu tenho 3 aqui, vai ser 1,5 aqui. Ah, como é que fez isso? Ora, 2 está para 1, 3 está para x. Né? Esse x aqui vai ser igual a 1,5. Então, a gente pode fazer também pela regra de 3, sendo que a primeira linha da regra de 3 é a linha da proporção. Fica mais fácil também da gente observar aí. Então, 1,5. Vamos agora substituir os valores no equilíbrio. Então, a substância que é o reagente, no início eu tenho 5, reagiram 3. Então, 5 menos 3, sobram 2 no equilíbrio. Eu tenho 0 de SO2 no início, foram produzidos 3, então no equilíbrio eu vou ter 3. E O2, 0 no início, 1,5 na reação, obtive 1,5 no equilíbrio. Agora sim tem os valores no equilíbrio. Se eu tenho os valores no equilíbrio, eu posso calcular o valor de Kc. Vamos escrever a expressão de Kc. Kc vai ser igual a SO2 elevado a 2 vezes O2 elevado a 1 sobre a concentração de SO3 elevado a 2. Agora a gente vai fazer a substituição. Kc será igual a SO2 ao quadrado, que vai ser 3 ao quadrado, vezes 1,5, que é a concentração de O2, dividido por 2, que é a concentração de SO3, também elevado ao quadrado. Então, fazendo esses cálculos aqui, o valor de Kc vai ser igual a 3,375. Como é que é um valor mais próximo aí, então vai ser 3,4 letra C. Então, cuidado, tá? Nesse caso, a dificuldade aqui foi em função da dissociação, 60%. Então, toma esse cuidado aí
na hora de fazer esses problemas. Tá? Então, utilizando a tabela, fica bem mais simples, fica mais fácil de ver. E é assim que se faz, utilizando a tabela. Mais um probleminha aí, com nível um pouco mais avançado. Tá? Diz que no recipiente fechado de 1 litro, ó, já deu o volume lá de 1 litro, já vai facilitar muito para a gente. Contém NO, O2 e N2, em equilíbrio de acordo com a equação. Sabendo que inicialmente só havia NO e que seu grau de dissociação vale 50%, qual o valor da constante de equilíbrio? Então repara o seguinte, não deu valor nenhum, só deu o volume, que é de 1 litro, e deu a constante, o grau de dissociação, que é de 50%. Então, partiu para a tabela. Então, na tabela, vamos escrever a reação. 2 de NO em equilíbrio com N2 mais O2. Então já temos aqui a nossa expressão. Não temos valores nenhum, somente os de 50%. Então eu não sei quanto tem GNO no início, vou chamar de X. Eu sei quanto eu tenho de N2 e O2 no início, vale 0. Tá? Porque no início a gente não tem produto. Ele diz que o NO tem grau de dissociação 50%. O que significa isso? Vai ser X vezes 0,5. Isso aqui é melhor trabalhar na forma de fração. É só um conselho. 0,5 é 1 sobre 2, então vai ser X dividido por 2. Isso aqui é durante a reação. Vamos agora trabalhar a proporção. A proporção de 2 de NO para 1 de N2 e 1 de O2. Então, durante a reação, foram reagidos X sobre 2 de NO. Então, se a proporção de 2 para 1, então aqui vai ser a metade, X sobre 2 dividido por 2. Vai dar X sobre 4. E aqui também vai dar X sobre 4, que é a concentração de N2 e de O2. Tá? Então, no equilíbrio, nós vamos ter X menos X sobre 2, que é em função do NO. Isso aqui vai ser igual a X sobre 2. Né? Só calcular X menos X sobre 2. Aqui vai dar X sobre 4. E concentração de O2 no equilíbrio também vai ser X sobre 4. Bom, a partir daí, a gente pode escrever a expressão de Kc, já que ele está querendo isso. Então, Kc vai ser igual à concentração de N2 vezes a concentração de O2 sobre a concentração de NO ao quadrado. Vamos agora fazer a substituição. Kc vai ser igual a x sobre 4 vezes x sobre 4 divididos por x sobre 2 elevado a 2. Kc vai ser igual a x ao quadrado sobre 16. Já estou fazendo aqui direto, ou seja, multipliquei o numerador e agora, como é uma divisão, né, a gente vai multiplicar pelo inverso do denominador. Vai ser 4 sobre x ao quadrado. X ao quadrado cancela com x ao quadrado. Então, vamos ter o valor de Kc igual a 1 sobre 4, que é 4 sobre 16, dá 1 sobre 4, que é igual a 0,25. Então, ou seja, um probleminha, gente, que é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, porque não tinha valores. A gente olha assim e fica meio perdido, pô, não tem valor, como é que vai fazer? Mas é só ter cuidado e pensar um pouquinho, começar a raciocinar. Repara que no final a gente obteve um número, né, válido, um valor válido, 0,25. Então significa que essa reação, 0,25, ela tende mais para o lado dos reagentes. Ela está mais no equilíbrio, ela tende um pouco mais para o lado dos reagentes, ou seja, a formação de NO.
Bom, um exercício também aqui difícil, tá? Nível mais avançado, tá? Que é do IME. É um exercício antigo, mas que sempre aparece em termos de exemplo, sempre aparece como uma referência por ser um exercício mais complicadinho um pouco. Mas dá para resolver. Então aqui ele está dando equilíbrio, né? O ácido acético com etanol, formando o acetato de etila mais água. Né? Então uma reação aqui entre um ácido e um álcool, formando o éster e água, uma esterificação, reação simples, né? De orgânico. Tem constante de equilíbrio igual a 4 na temperatura de 100 graus Celsius. Que calcula as concentrações de equilíbrio em mols por litro de cada componente, partindo da condição inicial de 120 gramas de ácido acético e 92 gramas de etanol. E dá as massas dos átomos aí. Primeiro passo, a gente calcular o número de mols referente a essas massas aqui de 120 e de 92. Então, número de mols do ácido acético. O número de mols vai ser a massa, que é de 120, dividido pela massa molar. A massa molar do ácido acético vale 60. Então, isso aqui vai ser igual a 2 mol. E agora, o número de mols do etanol vai ser 92 dividido por 46, que é a massa molar dele. Isso aqui vai ser igual a 2 também, 2 mol de etanol. Ele não dá o volume. Ele, em nenhum momento aqui no problema ele fala o volume. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Tá? Nesse caso, particularmente, o volume ele não vai ter muita interferência, porque o volume vai ser igual para todos. Então, a gente pode partir de um volume de 1 litro, por exemplo. Tá? Posso estabelecer que o meu volume é de 1 litro. Então, a gente vai trabalhar com esse número de mols mesmo associado. Bom, vamos ter que utilizar aquela tabela. Então, vamos puxar a tabela aí. Então, com a tabela, vamos colocar aqui os valores. Nós temos aqui o ácido, temos o álcool, vou colocar dessa maneira geral, fica mais fácil, a gente vai ficar escrevendo fórmula, importante a gente entender aí. Em equilíbrio com o éster e água. Bom, no início nós temos 2 mols de ácido acético e 2 mols de etanol. Então 2 de ácido e 2 de álcool. Vamos ter 0 do éster e 0 da água. Não tem informação de nada ainda. Na reação ele não diz quanto que reagiu, então vou chamar de x. Aqui também vai ser x. Como a proporção é de 1 para 1 para 1, então vai produzir x e x também. No equilíbrio, vamos ter 2 menos x, 2 menos x, x e x. Então, dentro do equilíbrio, nós podemos escrever agora o valor de Kc. Kc vai ser igual à concentração, nesse caso, dos reagentes, né, do éster, né, e da água. Então, éster e a concentração de água sobre a concentração do ácido, concentração do álcool. Fica mais fácil escrever as palavras do que ficar botando a fórmula, é mais tempo que se perde. Então vamos fazer logo direto. O valor de Kc vale 4. Eu falei que o volume era igual, né? Ele não deu um volume, a gente considerava o volume igual a 1, mas vamos supor que ele desse um outro volume. Tá? No problema ele colocasse um volume. Vamos calcular em termos de um volume qualquer. Então nós achamos o valor em mol ali. Como aqui a gente quer o valor da concentração, então vai ser do éster. Nós achamos x, né? Então vai ser x sobre o volume. Vezes da água. X sobre o volume também. Dividido pelo volume do ácido, que é 2 menos x, sobre um volume também qualquer, o volume é o mesmo, e 2 menos x, sobre um volume também qualquer do álcool.
Continuando, 4 vai ser igual. Multiplicando o numerador, vamos ter x ao quadrado sobre v ao quadrado, vezes o inverso do denominador, v ao quadrado sobre 2 menos x, também elevado ao quadrado. A gente pode cancelar aqui os volumes, ó. Então, nesse caso, como ele não deu o volume pode ser desprezado aí. A gente considera o volume igual a 1, foi o que eu falei no início, então já poderia ter considerado. Caso não quisesse, poderia colocar aqui na equação sem problema algum. Então, vamos ter essa representação aqui. 4 vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 menos x também ao quadrado. Agora vem o pulo do gato. Tá vendo o gato pulando aí? A gente pode tirar a raiz quadrada de todos esses termos aqui. Então, vamos ter o seguinte valor. 2 é igual a x sobre 2 menos x. Tirei a raiz quadrada porque está todo mundo elevado ao quadrado. Então fica fácil, não precisa calcular isso aqui. Se fôssemos calcular isso aqui, daria numa equação de segundo grau. Ia ter uma dificuldade do caramba. Não é que tivesse tanta dificuldade, mas seria mais difícil, teria mais trabalho. Então, gente, qual o lance? É prestar atenção na matemática também. É química? É, probleminha de química, mas aqui, é só matemática agora. Então, preste atenção no tempo que a gente está ganhando. Tá? Então, ficar ligado nisso aí. Vamos multiplicar cruzado, né? Então, vamos ter 4 menos 2x vai ser igual a x. Então, o valor de x será igual a 4 terços. Terminou? Não, não terminou, porque a gente quer saber os valores dentro das concentrações. Então, o valor do ácido, a concentração do ácido. A concentração do ácido vai ser igual à concentração à concentração do álcool, que era 2 menos x, ou seja, 2 menos 4 terços. Isso aqui vai ser igual a 2 terços, que é 0,66. Então, a concentração do ácido e do álcool são iguais. E a concentração do éster é igual à concentração de água, que vale o próprio x, que é 4 terços. Isso aqui vai ser igual a 1,33. Então, gente, é um problema trabalhoso, complicado, um problema de nível bem avançado, um problema difícil, mas dá para resolver. Então, é isso aí, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido principalmente, tá? Espero que tenham entendido bem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreve lá nos comentários, deixa um comentário lá, não deixa de curtir o vídeo, compartilhe, valeu? Então, um forte abraço, um molde beijo para todos e até a próxima.